porque simulador de amplificador não funciona, o som fica artificial, blá, blá, blá. Bem, eu sou paga-pau de tecnologia, eu amo a praticidade, a conveniência de você poder ligar um computador, abrir um plugin e tá com um baita som de guitarra assim. Ah, eu nem acho um baita som de guitarra. Tá. Tem gosto pra tudo, tem mau gosto também no rolê. Você não precisa concordar com o que eu acho bom, tá? A vida é assim, a gente pode discordar e ser feliz. Mas tem um lance que acontece o tempo todo, quando o assunto é usar simuladores de amplificador e tal, sempre tem os Zé Válvula aí que tipo diz assim, ah não, o som do plugin nunca fica bom, não tem dinâmica, não sei o que. Muitos deles nunca nem sequer testaram, e os que testaram errado. E talvez você seja um desses. E eu tô aqui pra pregar a palavra do digital para vocês, tá? O nome já diz, né? Simulador, ou seja, ele está simulando um amplificador. O problema começa para a molecada que usa esse tipo de plugin no fato de que a maioria deles nunca tiveram o negócio que eles estão simulando ali de verdade na frente deles. Então, por exemplo, ó, eu tô com o plugin da Neural DSP aberto aqui, ó, que eu amo, tá? A Neural DSP, que é esse Tone King Imperial, né? Que ele está simulando então o som desse amplificador aqui, o Tone King Imperial. Amplificador que eu já tive a oportunidade de ter na minha frente. Então eu sei como esse amplificador se comporta na vida real. Tem uma outra coisa que é bem importante ser dita. Quando você liga um amplificador na tua frente e sai tocando, aquilo ali não é o som que vai ser impresso, por exemplo, quando você for gravar usando esse equipamento. Quando você vai gravar, você vai colocar uns microfones na frente desse ampli. E é esse som que a gente vai captar, que é completamente diferente do som que você escuta quando você tá no teu quarto e liga o teu amplificador alto e começa a tocar. Não é aquele som ali que você vai gravar. Porque quando você liga o teu amplificador no teu quarto ali, o som tá saindo do alto-falante e tá batendo em tudo quanto é parede do teu quarto. Ele tá sendo moldado pelo ambiente até chegar no teu ouvido. Então você não tá escutando o som puro do amplificador, você tá escutando um monte de reverb. O som batendo em tudo quanto é parede do teu quarto cria reverberação, e é daí que vem o nome reverb. Pois é. Então você tá escutando naturalmente o som do teu amplificador com reverb, o reverb do ambiente que você tá. Então tem muita gente que quando vai gravar guitarra se assusta, porque agora você tá ouvindo o som do teu amplificador sendo captado por microfones. Quando você usa esses plugins de simulação, eles não estão simulando o teu quarto, eles estão simulando o som de microfones captando o som daquele amplificador. E aí é lógico que no plugin você pode escolher o tipo de microfone, a posição do microfone, e é esse som que esses plugins estão simulando. Então se você não conhece todo esse processo, se você não está acostumado com todo esse processo, como é que você vai julgar se o som do plugin está correto ou não, se está parecido com o som de verdade ou não? Tá, mas então deixa eu explicar para vocês o porquê que a maioria de vocês provavelmente está usando a simulação da forma errada. Uma das coisas que eu mais escuto quando o papo é simulação é a questão da sensação na mão, né? Ah, o som, o resultado até é legal, mas a guitarra não fica com a mesma sensação de quando a gente está tocando num amplificador valvulado, por exemplo. E sabe por que não fica? O volume de entrada na tua plaquinha de som tá errado, provavelmente. A gente, quando tá começando a aprender a gravar e compra uma plaquinha de som e um computador e acha que é produtor agora, né? A gente aprende que tem que gravar tudo quente. Quer dizer que independente do que você tá ligando ali na placa de som, tem que estar alto. É isso que o pessoal chama de quente, né? Um sinal quente, ou seja, um sinal alto. E a gente aprende que é bom fazer isso em todos os casos, né? Sempre deixa o sinal quente. Eu, quando estava começando, eu escutava muito isso. Só que, de novo, o pessoal tá esquecendo que tudo isso daqui, a tua placa de áudio, o teu computador, está simulando o processo de gravação que no passado era analógico, com mesas de som, com pré-amplificadores que iam para um gravador analógico, né, de fita depois. E nesses casos, é excelente você gravar o sinal quente. Quando você aumenta o som de um pré, quando você liga um microfone nele, por exemplo, ele traz um timbre também, ele faz uma mágica ali. Quando você grava, quanto mais alto você manda o sinal para a fita, mais ela traz distorção harmônica, então ela comprime o som e deixa uma timbreira, sabe? Então, quando a gente começou a simular as coisas, a gente manteve essa mentalidade, né? Tem que gravar tudo quente. Só que isso é mentira no mundo do digital. Quando você liga a tua guitarra no teu amplificador, o sinal que tá chegando no amplificador, o sinal que sai daqui, ó, eita, caiu aqui o pedestal da guitarra, bicho. Quando você manda a saída da tua guitarra por amplificador, o sinal que tá saindo da guitarra é desse tamanhinho. Quando você tá mandando aí o sinal da tua guitarra para a placa de som, e aí você aumenta o volume
volume dela, né? Porque você tem que gravar quente. É esse sinal que vai chegar no teu simulador de amplificador depois. Então repare que se o teu volume da placa estiver alto, o som que vai entrar ali no amplificador é como se você tivesse ligado a tua guitarra num pedal de boost bem alto e aí mandado pro amplificador. Isso muda o timbre do ampli, né? Por causa do teu volume de entrada, só por causa disso. Então você tem que deixar o teu ganho de entrada na placa de áudio bem baixinho. Eu tô usando para essa demonstração aqui uma plaquinha da Focusrite, a Solo, que é aquela menor plaquinha deles. Essa é a geração 3, então ela tem ali o controle de entrada para instrumento ou linha, né? Eu descobri que o timbre perfeito para o simulador fazer o trabalho dele certinho é selecionar o modo instrumento na entrada da placa e deixar o volume do pré no 0. Pois é, esse é o jeito que ficou mais fiel o som do amplificador para mim. Porque aí eu tenho toda a dinâmica que eu teria num amplificador de verdade, eu tenho toda essa dinâmica na minha mão também, ó. Então eu tenho aqui, ó, se eu toco leve o acorde, tá vendo que tá super limpo e super cristalino? E aí se eu começo a tocar mais forte, aí eu alcanço o que a gente chama de edge of breakup, né? A hora que o amplificador começa a quebrar, né? Quando ele começa a saturar um pouquinho. E eu controlo isso na mão, ó. Se eu bato forte, ele quebra. Se eu toco leve, ele me dá o som limpo, né? Transparente. Aí se eu desço a mão, tá vendo? Toda a dinâmica tá aqui, ó, na minha mão. Aí se eu aumentar o som da minha placa e deixar o sinal quente, o quente, gente, é quando o amarelinho começa a pintar. Se a tua placa ela tem um indicador de sinal na frente dela, quando tá verde, né, é porque ela tá recebendo sinal. Quando ela dá uns pontinhos amarelo, é porque o sinal tá quente. E aí quando fica vermelho é porque tá saturando e você quer evitar isso, tá? No mundo digital, você quer evitar a saturação a todo custo. No mundo analógico, não tenha medo de saturar a entrada do teu pré na tua mesa, né? É legal, mas no digital não é legal não. Rola um clipping feio, né, no digital. Então eu vou deixar o meu sinal quente aqui na placa. E olha como o som vai ficar bem inferior agora. E o sinal tá ficando amarelo. Perdi toda a dinâmica da mão. Tá distorcendo demais, tá saturando demais, né? Agora eu vou baixar de novo pro 0 a entrada e olha só. Pô, outra vida, muito melhor. Esse é o som da guitarra, esse é o som do amplificador. E isso serve para qualquer plugin que você estiver usando, tá? Eu estou usando aqui o da Neural, mas pode ser qualquer um. Quer ver? Ó, eu vou usar um outro da Neural mesmo, só que eu vou usar agora o arquétipo Noli, tá? Que é, sinceramente, é o meu predileto da Neural. Eu acho que o Noli é o mais completo de todos. Se você estiver pensando em comprar um plugin desse, esse vídeo não é patrocinado, eu estou usando porque eu gosto muito do plugin, tá? Eu gosto muito desse Noli, porque tem uns sons limpos maravilhosos, mas também tem uns sons de drive poderosíssimos que esse Tone King, por exemplo, não tem. Tô com o meu sinal ali de entrada da placa no 0, no modo instrumento. Olha só que legal o som da guitarra. Animal. Ó, captador da ponte. Aí agora eu vou fazer o mesmo que eu fiz antes, eu vou colocar o sinal da guitarra quente. Primeiro aqui, ó, o chiado já veio 1000 vezes mais, né? E agora a saturação tá fora de controle. E não tá saturando a minha entrada na placa, tá? Tá chegando no amarelo só. Olha o som da palhetada, por exemplo, ó. Agora com o ganho no lugar certo. Entrada no 0. Agora com o captador do braço, para vocês perceberem a diferença, olha só.
Aqui eu tô com o volume no 0, tá? Agora com o volume no quente, né? Chegando no amarelo. Viu como muda o som da palhetada, principalmente, ó? No 0. E repare que, na verdade, quando o volume está aqui no 0, que fica mais próximo da realidade do que como o ampli se comportaria, né? Fica mais difícil de tocar. O som fica mais nítido, fica mais articulado. Então os meus erros transparecem muito mais também. Eu tenho que ser mais preciso na minha tocada. O timbre melhora, mas eu preciso ser mais preciso, né? Então é por isso também que tem muita gente que se esconde atrás do ganho alto, né? Porque ele meio que disfarça as suas imperfeições. Vamos lá, ó, captador da ponte de novo com o volume no 0 ali, ó. Vou aumentar e vou deixar o som quente. Ó a chiadeira que já veio. Viu como fica mais bagunçado o som, né? E não é só porque tipo tá com mais ganho no amplificador, não. O sinal de entrada tá errado. Então você perde muita articulação, você perde muito da fidelidade do som do amplificador, você perde muito do que você tá fazendo. Aí, de novo, se você se sente desconfortável, né, com o som limpo dessa forma, o problema não tá no equipamento, o problema tá em você. Então, ó, voltando aqui agora pro som do Tone King, né, que é o som do amplificador mais vintage, vamos dizer assim. Tá vendo como o controle tá na minha mão? Se eu toco leve... E aí se eu desço um pouco mais a mão, ele quebra, né? Esse é o som do ampli. Tá vendo? Ele tá saturando do jeito certo, né? Como eu falei, eu conheço esse ampli. Mas enfim, mesmo que você não conheça, eu acredito que tenha ficado bem clara a diferença, né? Entre você usar a tua entrada mais baixa, no meu caso aqui, no 0, ou a tua entrada mais alta, né? Eu, particularmente, acho que a entrada mais baixa possível sempre vai ser o que vai te entregar, assim, o resultado mais fiel do equipamento que tá sendo simulado ali no plugin, tá? Espero ter ajudado, né? Alguém que tivesse aí perdido nesse mundo de opções digitais, né? Qualquer dúvida me manda aqui nos comentários que a gente bate mais papo por ali. Ah, e lembrando, né? Tá no 0 ali na entrada, mas eu tô com o modo instrumento ligado, né? Que ele já dá uma hypada no sinal ali, né? Então não tá exatamente no 0, porque se ficar no 0 não vai entrar sinal nenhum e aí não vai ficar legal também, né? Começa a tocar e aí vai colocando o volume de leve, assim. A hora que começar a entrar sinal, deixa daquele jeito. Volume baixo. É ali que você vai extrair o melhor dos teus plugins, tá? Ah, e uma última coisa. Esses sinais eles podem variar um pouquinho, às vezes você vai precisar colocar um pouco mais de volume de acordo com o plugin que você estiver usando. Tem plugins que gostam de ser alimentados com um pouquinho mais de calor, né? Eu dou um exemplo, tem um plugin da Waves que chama Guitar Tool Rack, alguma coisa assim, que é bem legal também, mas lá ele já gosta do sinal um pouquinho mais quente, tá? Não quente a ponto de estar no amarelinho, como a maioria das pessoas grava tudo na placa, mas um pouco mais quente do que isso que eu mostrei pra vocês. Então, assim, vai variar de plugin pra plugin, é um saco mesmo, mas lembrem de confiar nessa ferramenta aqui, ó. Lembra que a máxima do áudio é a seguinte: se você gosta do som, banca. Não existe certo e errado se você gosta do que você está ouvindo. Alguém pode chegar para você e dizer assim, ah, esse teu som de guitarra está muito agudo. Tá, mas se você gosta do som da guitarra muito agudo e você queria que o som daquela guitarra ficasse muito agudo, então não está errado. Eu já ouvi algumas vezes alguém chegando para mim, porque eu sou produtor musical, né, e alguém falando para mim, ah, a voz naquela música lá, você comprimiu muito. Eu digo, não comprimi muito. Eu comprimi o que eu queria. Eu queria aquele som de compressão. Eu queria o som da voz esmagado. Eu não comprimi demais. Eu comprimi o que precisava
para agradar o meu gosto e o que eu queria ouvir na música. É a mesma coisa quando o assunto é esse aqui, ó, som de guitarra e como que você vai usar as ferramentas. Se você usar o volume mais alto ali, não quer dizer que você vai estar fazendo da forma errada, que inclusive é o que está escrito na thumbnail, né, desse vídeo aqui. Por que que eu tô me dando a liberdade então de falar que você está fazendo errado? É porque se você estiver querendo replicar o mais fielmente possível o som do amplificador, aí se você colocar muito sinal na tua entrada, vai estar errado. É isso que eu quis dizer. Mas se você quiser ouvir aquele som, se você estiver buscando um som e você achar ele com o volume de entrada alto, seja feliz. E é isso, tá? Não vamos brigar sobre isso não também. Muito obrigado para quem ficou até agora. Não esqueça de agradar o algoritmo e dar um like. Caso você não seja inscrito, se inscreva e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!